Olá meninos, vim aqui para gravar mais um vídeo para vocês, continuando com a segunda lei de Mendel, né, o assunto atual que a gente está vendo. Então eu vim aqui para gravar mais esse vídeo, explicando como é que vocês vão fazer essa atividade que eu vou colocar nessa semana, certo? Então, para iniciar, vou colocar aqui videozinho de abertura. Toda blogueirinha. Só para descontrair. Então vamos lá para a nossa atividade da semana. A atividade ela vai estar na página 52 do livro de vocês. Vou ler aqui um texto bem pequeno que tem aqui, né? Só para ajudar a entender melhor. Então aqui tem um exemplo de segregação independente, que a segunda lei de Mendel nada mais é do que essa segregação independente, né? Que são características que acontecem independente uma das outras, né? Elas não dependem. A cor do olho, nesse exemplo que a gente vai ver, independe se a asa do animal é longo ou se é vestigial. Então, uma coisa não depende da outra. Então, o que diz o texto? A cor dos olhos e o tipo da asa na mosca Drosophila melanogaster, são exemplos de características com padrão de herança que seguem a lei da segregação independente. Nesse tipo de mosca, o alelo que condiciona a cor vermelha, alelo S-zão, é dominante em relação ao alelo que condiciona a cor sépia, S-zinho. Então, primeiro de tudo, nós vamos ter o olho vermelho, né, a cor vermelha, que é uma característica dominante, o alelo S-zão, e a cor sépia, que é a característica recessiva, o alelo S-zinho. E o alelo para a asa longa, Vzão, é dominante em relação ao alelo que condiciona o tipo vestigial, Vzinho. Então, nós aí vamos ter duas características. Ou o olho vai ser vermelho ou sépio. Se ele for vermelho, é a característica dominante, o alelo S-zão. A cor sépia, característica recessiva, alelo S-zinho. Em relação à asa, ela pode ser longa, é uma característica dominante, Vzão, ou pode ser vestigial, característica recessiva, Vzinho. Lembrando que quando é dominante pode ser homozigoto, né? Os dois genes iguais, ou heterozigoto, um gene igual e o outro diferente. Se ela é recessiva, ela só pode ser homozigoto. Os dois genes têm que ser iguais, Szinho, Szinho ou Vzinho, Vzinho. Aí continua. Um indivíduo heterozigoto para os genes que condicionam a cor dos olhos e a forma da asa, Szão, Szinho, Vzão, Vzinho. Ou seja, o que é esse indivíduo heterozigoto? Ele está dizendo que é heterozigoto para as duas características. É heterozigoto para a cor dos olhos e é heterozigoto para a forma da asa. Então, vai ser Szão, Szinho, Vzão, Vzinho. Heterozigoto, os dois genes diferentes para as duas características, tanto para a cor dos olhos como para a forma da asa. Ou seja, com fenótipo olho vermelho e asa longa, certo? Então, se é heterozigoto, se é Szão, Szinho, vai ter o olho vermelho e Vzão, Vzinho vai ter a asa longa. Já que a característica dominante do olho em relação ao olho é a cor vermelha e em relação à asa é a forma longa. Podem formar 4 gametas distintos, Szão, Vzão, Szão, Vzinho, Szinho, Vzão e Szinho, Vzinho, que eu acabei de falar são os gametas. Então, esse indivíduo que é heterozigoto para as duas características, o gene dele é Szão, Szinho, Vzão, Vzinho, esse indivíduo pode gerar 4 tipos de gametas, Szão, Vzão, Szão, Vzinho, Szinho, Vzão e Szinho, Vzinho.
O cruzamento entre um macho e uma fêmea de drosófilas heterozigotas resulta em uma prole com 4 fenótipos possíveis, na proporção de 9:3:3:1. Isso ocorre porque os genes que condicionam a cor dos olhos e o tipo da asa segregam-se independentemente durante a meiose para a formação dos gametas. Aí tem as imagens e tem esse quadro, né? Que é a nossa figura aí. O quadro a seguir apresenta a proporção esperada de fenótipos e genótipos em um cruzamento de duas drosófilas de híbridas. Então, o que esse quadro representa? O cruzamento do cruzamento de dois indivíduos. E esses dois indivíduos são os dois heterozigotos para as duas características. Os dois indivíduos que têm o cruzamento desse nosso quadro, do exemplo na imagem, os dois são Szão, Szinho e Vzão, Vzinho. Então, eu tenho aqui na figura, tanto na horizontal quanto na vertical, os gametas são iguais. Por quê? Porque os dois indivíduos são Szão, Szinho, Vzão, Vzinho. Então, cada indivíduo desse vai gerar 4 gametas. Szão, Vzão, Szão, Vzinho, Szinho, Vzão e Szinho, Vzinho. Aí, tanto na vertical quanto na horizontal estão os gametas do homem e da mulher, aliás, do macho e da fêmea. No caso aqui, nós estamos falando de uma mosca. E aí, tem o resultado desse cruzamento, né? Nós temos aqui, no primeiro quadradinho, Szão, Szão, Vzão, Vzão, olho vermelho e asa longa. Szão, Szão, Vzão, Vzinho, olho vermelho e asa longa. Szão, Szinho, Vzão, Vzão, olho vermelho e asa longa. Szão, Szinho, Vzão, Vzinho, olho vermelho e asa longa. E assim por diante. Então, vocês já aprenderam, espero que tenham aprendido no vídeo passado, como é que faz o quadro, né? Isso vocês já viram anteriormente, como é que faz o quadro. E aí você vai cruzando os gametas e vai colocando os fenótipos, os genótipos. E os fenótipos são as características. Então, se eu disse que a cor do olho vermelha é a característica dominante, sempre que eu tiver pelo menos um Szão, eu sei que o olho da mosca vai ser vermelho. Ele só vai ser cor sépia se eu tiver Szinho, Szinho, o mesmo em relação à asa longa. Se eu sei que a asa longa é a característica dominante, sempre que eu tiver aí no resultado pelo menos um Vzão, eu sei que a característica vai ser asa longa, se eu tiver pelo menos um Vzão. Se eu tiver Vzinho, Vzinho, eu sei que essa asa vai ser vestigial, como é o caso aí do último resultado, ó. Szinho, Szinho, Vzinho, Vzinho, olho sépia e asa vestigial. Então, é esse cruzamento que vocês vão fazer na questão que eu vou passar na atividade, que é a questão 3 da página 52. Vocês vão fazer esse cruzamento. Só que tem as especificações na questão. O que a questão diz? Esse quadro que a gente tem aqui na imagem, no exemplo do livro, os dois, tanto o macho quanto a fêmea, era Szão, Szinho, Vzão, Vzinho. Então, os dois eram heterozigotos para as duas características. Na nossa questão, ele diz o seguinte: imagine que um geneticista tenha realizado o cruzamento entre uma drosófila de olhos vermelhos e asas longas. Então, os olhos são vermelhos e as asas são longas, cujo genótipo é desconhecido. Então, o genótipo, ele só está dizendo que o fenótipo, os olhos são vermelhos e as asas são longas, mas o genótipo, ele é desconhecido, ele não afirma se é homozigoto ou se é heterozigoto. E uma drosófila de olhos cor sépia e asas vestigiais. Então, ele diz que uma das moscas tem os olhos vermelhos e as asas longas, mas ele não diz como é o genótipo. E essa mosca, ela faz um cruzamento com outra de olhos cor sépia e asas vestigiais. Se os olhos são cor sépia e as asas vestigiais, só tem uma possibilidade.
ela é Szinho, Szinho, Vzinho, Vzinho. Então, a segunda mosca, eu sei que ela é Szinho, Szinho, Vzinho, Vzinho, porque a questão está me dizendo que ela tem o olho cor sépia e a asa vestigial. E aí, essas são as duas características que são recessivas. E para ser recessiva, ela tem que estar, esse gene tem que estar em dose dupla, né? Tem que ser homozigoto. Então, Szinho, Szinho, Vzinho, Vzinho. A da segunda mosca eu já sei o gene. A primeira mosca, ele diz que o gene é desconhecido, mas ele diz o fenótipo. Ele não dá o genótipo, mas ele diz o fenótipo. Aí ele diz o seguinte: determine quais seriam os fenótipos e a proporção fenotípica, ou seja, ele quer as características e a porcentagem. Não precisa ser em fração, eu quero porcentagem mesmo, que eu acho mais fácil, certo? Se é 25%, 50%, 75% ou 100%. Então, ele quer determine quais seriam os fenótipos e a proporção fenotípica dos cruzamentos dos descendentes desse cruzamento, se o genótipo desconhecido for. Então, lembrem, ele faz o cruzamento de uma mosca com os olhos vermelhos e asas longas, mas ele não dá o genótipo dessa primeira mosca. A segunda mosca é olhos cor sépia e asa vestigial. Eu sei que essa segunda mosca é Szinho, Szinho, Vzinho, Vzinho. A primeira mosca ele não dá, mas em cada item da terceira questão, ele diz como é que esses genes podem ser. No item A, ele diz que é homozigoto para os dois genes. Então, tanto para os olhos quanto para as asas longas, os dois genes são homozigoto. Então, como é esse gene homozigoto para os olhos vermelhos e as asas longas? No item B, é homozigoto para o gene da cor dos olhos somente. É homozigoto para o gene da cor dos olhos. Então, para as asas longas, já pode ser heterozigoto. No item C, é homozigoto para o gene do tipo da asa. Então, para o tipo da asa, é homozigoto, mas para a cor dos olhos já é heterozigoto. E no item D é heterozigoto para os dois genes, certo? Então, cada uma aí, ele dá as possibilidades, certo? Então, no item A, é homozigoto para os dois genes. Como é que vai ser homozigoto para os dois genes? Vocês pensem aí. No item B, é homozigoto para o gene da cor dos olhos. Homozigoto para o gene da cor dos olhos somente. No item C, é homozigoto para o gene do tipo da asa somente. E no item D, é heterozigoto para os dois genes, certo? Então, com essa informação, vocês vão fazer o cruzamento. Só lembrando que homozigoto é quando os dois genes são iguais, heterozigoto quando os genes são diferentes. Então, pensem direitinho, analisem o texto, analisem o quadro, analisem a questão e tentem resolver, certo? Tentem resolver a questão, mandem para mim qualquer dúvida que vocês tiverem. Quando vocês resolverem, mandem a atividade no privado que eu corrijo e esclareço qualquer dúvida de vocês, tá ok? Mais uma vez, um abraço virtual para vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que esse vídeo ajude a vocês entenderem melhor esse assunto e fazerem a atividade. E um beijo da professora Evangelina e até a próxima aula, o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.